Boa noite a todos, então. Nós estamos iniciando a aula 12 da disciplina de Ateliê 8. Recapitulando, nós tivemos todas as apresentações de AP1 concluídas na semana passada, na última quarta-feira, e neste final de semana teremos a divulgação das notas, tá certo? Nós damos sequência agora à etapa de AP2 do nosso semestre, que é composto por um novo edital, que vai ser um edital agora de pré-partido, certo? Esse é o nome que a gente vai dar no nosso edital, um edital de pré-partido. Então, a gente tinha um edital muito mais conceitual na P1, né, com intenções projetuais que estavam compondo ali os itens do edital, e agora nós já temos, então, todos vocês tiveram assessoramentos durante a apresentação das AP1, mesmo quem não tinha assessorado anteriormente, durante as apresentações, teve um assessoramento com feedback do que estava fazendo, se está num caminho correto, que precisa redirecionar ou não. Então, agora nós seguimos para o nosso novo edital de AP2, que eu vou divulgar hoje, depois da aula, tá? Ele vai ter, então, uma planta de implantação, as plantas ainda não mobiliadas com as compartimentações internas dos nossos pavimentos, né? Então, se tu trabalhar com 2 pavimentos, tem que ter 2 plantas, tem que trabalhar com 3 pavimentos, tem que ter 3 plantas, e uma planta de cobertura que pode estar junto com a implantação, certo? Nós trazemos todos aqueles diagramas que vocês já montaram e as análises para dentro das pranchas também, as que já foram elaboradas, diagrama de insolação, ventos, todos os estudos que vocês já fizeram, que já estão em AP1, vêm de volta para dentro das pranchas de AP2, como diagnóstico, né? Vocês já estão acostumados a trabalhar assim. E nós temos também, então, agora, a necessidade de ter um corte esquemático, pelo menos um corte demonstrando as alturas, né? E pelo menos 3 fachadas esquemáticas. Nós ainda não estamos falando em ter fachadas extremamente bem desenvolvidas com relação à materialidade, mas nós precisamos ter fachadas esquemáticas, são assim intenções em relação a texturas, em relação à linguagem arquitetônica, a materiais, mas precisamos ter definidos onde tem porta, onde tem esquadrias, certo? Qual é a altura da nossa fachada, qual é a altura interna do nosso corte, as alturas internas, né? Então, nós precisamos ter todas essas alturas aí bem definidas, e é por isso que a gente precisa pelo menos essas 3 fachadas, que vão ser a fachada da BR-116, a fachada da Frei Orlando e a fachada da Fioravante Milanês, tá? E um corte esquemático, que nem eu falei. Para a S, daí nós vamos incluir a outra fachada e, eventualmente, fachadas internas que venham a ser necessárias. Mas isso vai ficar para S, que eu já vou divulgar também o edital de AS, tá? Também temos aí algum 3D, certo? Algumas imagens de 3D que mostrem essas volumetrias. Alguns de vocês já me mostraram imagens de 3D
que apresentam intenções volumétricas, então agora a gente precisa definir bem isso mesmo, porque a gente precisa delimitar essas alturas e tal. Então, esses 3Ds, eles não precisam ser renderizados, eles não precisam ser 3D extremamente evoluídos em relação às texturas, mas eles precisam ser 3Ds que estejam de acordo com aquilo que a gente está desenvolvendo no projeto, né? Com as alturas, com as aberturas, com as relações espaciais entre os volumes. Então, se no nosso projeto tem 2, 3, 4, 5, 10 volumes, a gente precisa demonstrar isso nos nossos 3Ds, tá? Então, basicamente, é isso que vai estar compondo as nossas nosso edital de AP2, tá? E para o edital de AS vai ter um trabalho mais completo daí, então recomendo que vocês evoluam. Vocês sabem assim, ó, eu vou pedir algo no edital, mas se vocês conseguirem ir além daquilo que está no edital, quanto além vocês forem em desenvolvimento, melhor é para vocês, porque quanto mais material vocês trazem para assessorar, mais eu consigo assessorar vocês. Podem ver que tem alunos que eu consigo conversar mais do que outros alunos nos assessoramentos. Claro, às vezes depende que tem aluno que precisa mais de orientação do que outros, mas também tem muito a ver com a qualidade com a qualidade e com a quantidade de material que o aluno traz. Então, quanto mais desenvolvido tá, quanto mais vocês lançaram, quanto mais vocês evoluíram, mais eu tenho condições de ajudar vocês, tá? E um outro critério que eu vou ter para AP2 e também para AS é que todos os alunos, todos os projetos, na verdade, precisam ter pelo menos um assessoramento durante essas semanas antes da entrega da AP2, tá? Pelo menos um assessoramento aonde eu vou verificar a evolução desse trabalho para entrega. E na AS, nós vamos ter que ter pelo menos 2 assessoramentos por projeto, tá? Não dá para chegar assim, ó, cheguei com o trabalho pronto e ponto final. Não, o trabalho precisa ter uma evolução e isso tem que ir sendo mostrado em aula aqui nos assessoramentos. Certo, gente? Eu fiz uma alteração de data na entrega de AP2, que inicialmente estava lá lançada para o dia 20 de maio, não sei se estava divulgado para vocês, mas a data correta é dia 27 de maio. Então, a partir de hoje, nós temos 3 semanas para entrega de AP2. Certo? Alguma dúvida? Beleza. Então, se não temos dúvidas, podemos, então, dar início. Quem é que tem material para assessoramento hoje? Que as nossas aulas, então, vão sendo, dando sequência aqui nos assessoramentos coletivos. Basicamente, é isso que eu vou estar acompanhando junto com vocês, certo? Ô, prof, uma dúvida só, eu não peguei ali o iniciozinho quando tu estava falando, vai ter um edital ali da AP2 ou é basicamente o que tu passou ali agora aqui em aula? É o que eu passei em aula, mas vai ter um edital, vou colocar hoje, depois das 8h30, Tá, com eu os já coloco. itens, perfeito. Uhum. Tá ótimo. Vai ser no mesmo nível daquele edital de AP1. Com cada item descrito, o que tem que fazer, o que não tem, o que tem que apresentar. Vai ser bem detalhado ali, que nem eu coloquei na AP1 no mesmo nível, tá? E vai ser, então, a gente vai chamar de edital de pré-partido, porque é o partido anterior, né? É uma versão anterior ao partido final, né? O partido final que vai ser a nossa S.
E aí, como é que estão o desenvolvimento dos trabalhos? Alguém tem alguma evolução a partir da P1 ou ninguém trabalhou no... Ninguém das pessoas que estão aqui, né? Estamos Eu aqui. não dei seguimento nenhum colega Elton. Não deu? Não, eu tava É, resolvendo os outros projetos por fora. eu e a Gabi também não conseguimos dar muito seguimento porque tinha umas outras entregas de outras disciplinas. Mas a gente conversou bastante assim sobre algumas definições, né? Que a gente está pensando em fazer no projeto, assim. Mas não chegamos a executar nada, a gente só conversou, assim. Tá. Então, como tá baixo, tá fraco aqui em relação a assessoramentos, eu quero abordar um assunto com vocês, então, que eu vou puxar aqui, que é em relação às proporções. Eu já comecei a conversar um pouco com vocês em algumas aulas anteriores a respeito das proporções, né? Eu não tenho bem uma aula preparada sobre isso, porque eu achei que a gente ia assessorar. Então, até fica aí registrado que nós precisamos manter e evoluir semana a semana os trabalhos, vocês precisam estar sempre trabalhando nos projetos e evoluindo. No momento que vocês têm um feedback, ainda mais quando vocês têm um feedback, vocês precisam seguir, desenvolver o trabalho e continuar, porque o tempo, vocês sabem, ele está passando. E, inclusive, foi algo que vocês me falaram lá no início do semestre, em relação a muitas vezes não ter tempo para desenvolver o trabalho lá no fim, ficar muito em cima, muita coisa para o final, porque os professores não cobram versões anteriores dos trabalhos e tal. Mas eu estou pedindo, então, para vocês desenvolverem. Tem gente que apresentou na primeira semana de apresentações, que já teve 2 semanas de feedback, né? Então, a gente realmente precisaria. E, inclusive, que fique aqui na gravação também, que mesmo os alunos que não conseguem ficar online e assistir essa aula online ao vivo, nós temos a possibilidade total, abertura total de fazer assessoramentos fora do horário da aula, certo? Então, não necessariamente o assessoramento precisa acontecer durante o horário da aula, ele pode acontecer fora, tá? Só que fora do horário da aula, ele acaba ficando um pouquinho mais superficial do que durante o horário da aula. Durante o horário da aula, eu consigo dar um foco maior em vocês e em explicar para a turma como um todo o que está acontecendo em cada trabalho, né? Agora, fora do horário da aula, acaba ficando um pouco mais individual, fica um assessoramento só para aquela pessoa, eu consigo resolver dúvidas mais pontuais, assim. Mas, igual, precisa ter o assessoramento, tá, gente? É muito importante que esse assessoramento aconteça para eu compreender, entender e poder avaliar a evolução do projeto de vocês. É isso que eu estou reforçando aqui com vocês, dessa importância de eu estar verificando como que o trabalho está andando. Estou tentando localizar aqui esse conteúdo, então, em relação a proporções e volumes. Certo. Então, vamos ter uma aula a respeito de volumetria. Nós chegamos até
o partido, e nós tivemos alguns trabalhos com intenções volumétricas aparecendo na AP1, tá? Mas nós já temos condições de desenvolver volumetrias. Na verdade, ela é o próximo estágio de todos vocês, é começar a entender as volumetrias. O que são as volumetrias? Eu sei que vocês já sabem, mas para recapitular. Nós temos lá intenções bidimensionais. Nós trabalhamos o partido de forma bidimensional. E agora nós precisamos trabalhar isso em forma tridimensional. Como a gente faz isso? Então, aqui a gente tem um exemplo aí à esquerda de um diagrama bidimensional e a conversão dele em uma tridimensionalidade, certo? Essa conversão em tridimensionalidade tem infinitas possibilidades, né? Porque nós passamos a trabalhar com alturas. E o que essas alturas representam no nosso projeto, né? Por que elas são importantes? Enquanto nós estávamos trabalhando com zonas, com fluxos, com organização espacial, com as relações entre os ambientes, né? A gente estava com tudo isso de uma maneira muito abstrato, porque a gente pega diagramas, a gente fez muitos diagramas para compreender as relações com o sítio, as relações entre o programa do mercado também, né? E como então essa lógica vai ser erguida, né? Para o eixo Z, para a altura. Como ela vira tridimensional. E é aí um ponto muito importante, que é quando realmente a arquitetura nasce, digamos assim. Porque até então ela era intencional. Várias vezes, quando vocês estavam apresentando, eu usei esse termo. Tu tem excelentes intenções projetuais, porque até aquele estágio, elas ainda eram intenções. Aí agora, quando a gente levanta as volumetrias, a gente passa a ter efetivamente a arquitetura moldada, concretizada. E o que isso, então, vai gerar para nós, né? A gente vai criar principalmente as relações entre os espaços, entre os ambientes, e a gente vai começar a trabalhar hierarquias, certo? O que são as hierarquias? Sempre vão existir espaços que são mais importantes dentro do nosso projeto que outros. Essa importância, ela é dada especialmente pelo tamanho dos ambientes, tanto o tamanho bidimensional em planta, quanto o tamanho na altura. Várias vezes na visitação do mercado público, eu reforcei bastante em relação à espacialidade dos ambientes. Se vocês olharem no vídeo, mesmo quem não foi na visita física, vai verificar que eu falei muito da espacialidade. O que é a espacialidade? A espacialidade é uma relação, uma percepção visual e espacial que nós temos quando nós adentramos um recinto, tá? E como recinto, vocês entendam qualquer ambiente que a gente compreenda enquanto lugar, certo? Então, quando eu acesso esse lugar é um espaço com significado, né? Eu tenho uma sensação espacial. Essa sensação espacial, ela está basicamente
Beleza. Ela está basicamente relacionada ao tamanho dele e ao tamanho para as laterais, na minha volta, e na altura. Isso eu chamo de espacialidade. E também vai estar muito relacionada à ocupação desse local com móveis, com mobílias, a ocupação em si interna dele. Quando eu adentro esse lugar, eu, enquanto pessoa, enquanto usuário, eu tenho uma sensação lá dentro. Quando o teto está mais baixo e o ambiente tem grande profundidade, eu já me sinto um pouco mais oprimida, entre aspas, esse oprimida. Porque não quer dizer que seja uma opressão no sentido pejorativo ou negativo. É que eu estou com um teto um pouco mais próximo de mim, então é como se eu olho para cima e eu não vejo tão alto aquele pé direito. Isso dá uma sensação completamente diferente de eu adentrar num lugar com um pé direito muito alto, né? E quando o lugar é alto e pouco estreito, então existem várias relações de altura com largura e profundidade. São esses 3 eixos principais que a gente sempre vai pensar quando a gente está materializando um projeto. Vocês lembram que quando vocês fizeram a disciplina de desenho geométrico, geometria analítica, inclusive no ensino médio, nós falávamos muito de eixo X e eixo Y. Né? Então, nós temos 2 eixos espaciais aí. E quando a gente coloca o eixo Z, é o 3º eixo espacial, e daí que vem a tridimensionalidade. E nós estamos trabalhando com formas que estão se intercalando nesses 3 eixos. Aqui nessa mini imagem, eu poderia marcar aqui, ó, eixo Y, eixo X, eixo Y e eixo Z, ou o contrário, eixo X, eixo Y e eixo Z, é para cima, certo? Então, isso é a tridimensionalidade. E isso que eu estou falando em relação à percepção espacial interna e a espacialidade dos ambientes são as hierarquias, né? Então, se eu tenho ambientes que têm uma importância maior dentro do meu projeto, eu preciso dar a ele uma percepção espacial de hierarquia maior. Ele precisa ser um ambiente com uma hierarquia primária. E é muito interessante também que isso seja visível por fora, não só por dentro da edificação. São percepções espaciais que podem acontecer pelos 2 pontos de vista, interno, externo, e internamente ainda por diversos ângulos. Tá? Nós também temos, através da tridimensionalidade dos volumes, as zonas organizadas, as zonas funcionais, os fluxos também podem ser estabelecidos. E mesmo nos fluxos nós podemos usar hierarquias, porque podem ter fluxos que são principais e fluxos secundários, e nós podemos ir hierarquizando esses fluxos conforme os tamanhos deles, certo? Aquela premissa que, como é que é? Tamanho não tem relação com performance, no nosso caso tem. Na arquitetura, tamanho tem muito a ver com a importância que isso vai ter dentro da arquitetura, dentro do local. Ela também vai definir a forma geral da edificação, né? A volumetria. Ela também vai criar relações entre massas e vazios. O que seria isso? Uma boa arquitetura consegue estabelecer, ela não é só sólida, completamente sólida. A arquitetura ela é feita entre elementos sólidos e elementos vazios. É o cheio e o vazio. Certo? A música, é por isso que a arquitetura
pode ser muito relacionada à música. Não sei se vocês já ouviram isso, é algo até um pouco poético, tá? Goethe diz que a arquitetura é a música petrificada. De vez em quando eu acesso os meus conteúdos filosóficos, assim. Por que que ele diz isso? Porque se alguém aqui conhecer composição musical, sabe que o silêncio na música, ele também é importante, porque se não houver o silêncio, as notas estariam todas coladas umas nas outras, e a gente não conseguiria perceber em si a harmonia entre elas, né? Então, na arquitetura também, nós temos que criar relações entre cheios e vazios, assim como na música nós temos as notas e os silêncios, não sei se é esse o termo exatamente técnico que se usa, mas pausa, show de bola. Notas e pausas, é isso? Show. Então, essa é exatamente a relação da arquitetura e da música, tá? Então, nós não criamos somente cheios, nós criamos vazios também. Ok? E esses vazios, eles estão dentro da leitura da percepção do todo do volume. Os vazios, eles estão muito presentes nos volumes, né? Então, quando a gente consegue criar esses vazios e articular essas massas e esses vazios, a gente começa a estabelecer proporções entre os nossos volumes. A gente ouve falar muito em proporção, mas o que em si é a proporção? O que faz algo ficar proporcional ao outro ou não? Né? Dúvida que eu coloco aqui para vocês. O que faz algo ficar proporcional ou não? O olho do ser humano é treinado para enxergar a proporção em todas as coisas. Tanto que existe uma ideia, certo? Que é a proporção áurea. A proporção áurea é uma proporção que existe nos elementos da natureza, em tudo que foi feito pela natureza, por Deus, ou por como assim nós quisermos chamar que criou o nosso mundo, né? Ou que foi criado naturalmente, sem nenhuma intervenção divina. Existe uma relação de proporção entre a folha e a flor, entre o helicoide do caramujo, né, que vocês já devem ter visto falando em proporção áurea. Então, existe uma relação que pode ser resumida a um fator de números, certo? Que se chama proporção áurea. Então, quando a gente utilizar a proporção áurea, essas relações de proporção, sempre vai ficar esteticamente confortável para quem olha. A professora Show, eu vou começar a aplicar como o usuário percebe isso. O usuário, ele não percebe diretamente. Ele percebe que aquilo tá bom, que aquilo faz ele se sentir bem, que aquilo faz sentido, ele bate o olho e gosta, mas ele não compreende necessariamente por quê, né? Então, ele não consegue fazer essa leitura formal que a gente faz. Mas são as proporções que fazem isso dar certo ou não. Muitas vezes a gente olha algo e percebe um estranhamento e não consegue entender por quê. Muitas e muitas vezes existe alguma falha de proporção, tá? Entre volumes, entre massas e vazios, entre cheios e vazios, né? Então, isso interfere na linguagem e na leitura arquitetônica, que é algo nato nosso, nato do ser humano. Só que ele não é exatamente bem compreendido e podendo ser falado pelas pessoas, assim, conversado sobre um leigo, alguém que não compreenda o que nós estamos aqui discutindo,
tá? Então, isso é a proporção. Existem várias formas de proporção, várias proporções que nós podemos buscar para os nossos trabalhos. Uma delas eu já citei, é a proporção áurea. Outra, que é muito comum, é a regra do terço. Vocês talvez já tenham ouvido falar, porque ela é muito usada na composição fotográfica e na composição de artes gráficas em geral, assim, fotografia, pintura, cinema. Então, existe a regra do terço. É quando a gente pega um todo e divide em 3, tanto na altura quanto na largura, quanto na profundidade. E a gente vai usando o terço, aquele terço, e vai rebatendo e usando essa mesma medida em outros ângulos, em outros direcionamentos. Então, a regra do terço é assim, ó, muito, muito, muito boa, tá? E eu ouso aqui dizer que dá para a gente rebater um pouquinho da regra do terço e criar uma regra que eu invento aqui, que é a regra do quinto, que dividindo em 5 dá muito certo também. Às vezes, dividindo em 3 não está fechando muito, divide em 5 que vai dar certo, tá? Quando a gente fala na regra, digamos então assim, que a professora, estou fazendo aqui uma fachada, eu tenho um volume mais para frente e um volume mais para trás. Como eu aplico essas regras de proporção? Bom, tu tendo um volume e tendo outro, tu pode dividir o maior em 3 e usar o da frente com 2/3. Tu pode dividir o menor em 3 e usar o de trás em 5. E tu vai criando módulos. Tudo isso são módulos, tá, gente? Nós estamos falando de modulação, basicamente. Mas usar a modulação de forma inteligente, com conhecimento formal. Então, o que a gente erra muitas vezes? Muitas vezes a gente começa a fazer o trabalho, a fazer a fachada, antes de entender todos esses diagramas, todos esses funcionamentos internos, tudo que é necessário lá internamente no nosso partido. Fluxos, hierarquia, funcionamento, tipologia. E daí, quando a gente começa a criar fachada antes de entender isso, a fachada, ela não se torna uma consequência do que está dentro do projeto. Ela se torna arbitrária. E eu já falei para vocês o quanto essa palavra é ruim para nós. A palavra arbitrária quer dizer que ela foi assim, ó, porque eu quis. Ah, por que essa fachada tá assim? Por que tá aqui? Porque eu quis. Porque eu vi uma referência, eu gostei, eu botei aqui. Legal. A gente pode ver referências, gostar e utilizá-las. Só que nós precisamos compreender que elas não podem ser usadas assim, eu recorto de lá uma ideia e colo aqui. A gente precisa primeiro entender toda essa estrutura do projeto interna, a organização espacial, e daí eu consigo criar as volumetrias. Foi por isso que eu falei para vocês que não iria avaliar fachadas em AP1. Intenções volumétricas seriam o máximo que eu chegaria em AP1. Porque vocês não tinham feito a compreensão total desse contexto. Então, não tinha como lançar fachada. Eu não tenho nem como avaliar a fachada sem compreender toda a composição inicial de vocês. Como que eu vou avaliar uma fachada se eu não estou compreendendo o projeto internamente? Certo? É por isso. Então, esse é um erro muito recorrente, tá? E por que isso é muito ruim? Porque às vezes a gente vai se dar conta que a gente errou e que a gente não deveria ter composto fachada antes, quando a gente está lá no final do trabalho.
Aí vai virando o quê? O nosso trabalho? Um Frankenstein, que é uma soma, né? É um monstro lá, que o Dr. Frankenstein, então estou falando do monstro de Frankenstein, aonde o Dr. Frankenstein, na história, ele vai pegando pedaços das pessoas mortas e vai costurando e colando, e depois ele dá vida nisso. E nós não queremos fazer projetos estilo monstro de Frankenstein, onde a gente vai pegando pedaços e vai colando e costurando. Não, isso não é arquitetura. É por isso que nós temos que obedecer as etapas anteriores, certo? E a fachada deve ser uma consequência dessas análises. Aí nós chegamos aqui, agora, numa ideia aonde a volumetria, ela não é uma invenção, ela não é arbitrária, ela não é porque eu quis. Tem um livro, se não me engano, é do Machado de Assis, que um personagem diz assim, filo porque quilo. Não me lembro que livro é. Então, o cara fiz porque quis, filo porque quilo. Então, não é filo porque quilo. Ela é uma descoberta, tá? Toda a organização espacial vai ter uma tendência a ter uma volumetria já natural. Então, vocês criaram uma ordenação espacial, uma tipologia espacial. Todos os projetos já têm isso. Então, nós temos uma tendência volumétrica já natural de cada trabalho, certo? Precisa ser exatamente igual a essas que eu coloquei aqui? Não, é uma tendência. Nós vamos trabalhar com elas, daí agora, sabedores e conhecedores deste conteúdo, nós vamos poder trabalhar com elas. Então, a tipologia linear, o que ela demonstra, basicamente? Volumes alongados, né? Linear, o prédio é uma barra. Então, ela vai acabar nos gerando um volume mais alongado. Normalmente, projetos lineares têm a ver também com terrenos lineares, com sítios lineares. Porque vocês sabem, entendem, né? Que o sítio, a gente já falou sobre isso, ele não é um mero coadjuvante. Ele tem papel principal no projeto, né? Ah, mas então quer dizer que eu preciso deixar isso tudo reto sempre? Não, não quer dizer. Nós podemos trabalhar com alturas diferentes, trabalhar com avanços de fachada, retrações, mas a tipologia inicial base vai acabar sendo um volume alongado. Aí nós podemos entrar com relações de proporção, aonde a gente divida esse volume e faça ele começar a parecer um pouco diferente do que essa principal tipologia, se for a nossa intenção projetual. Às vezes a intenção projetual pode ser uma barra linear mesmo. Aí depende da estratégia estética que cada projeto tem, né? Numa tipologia central, nós temos normalmente um volume central que está dominante. Esse volume central, ele é muito importante no projeto. Então, faz sentido que esse projeto tenha, que esse volume central tenha maior hierarquia e maior importância dentro do espaço. Se ele tem maior importância, ele vai ser maior em todos os eixos, X, Y e Z. Porque ele vai ser lido enquanto arquitetura, que a gente vem falando agora de arquitetura enquanto uma linguagem, então a gente lê ela, a gente visualiza e lê ela, a gente verifica e lê esse volume dominante no centro. Quando esse volume no centro está dominante, isso pode estar aparente apenas internamente, para quem acessa, mas também pode estar aparente para quem vê de fora. Vai depender das minhas estratégias externas também. Sempre vai ser interessante que o interno reflita no externo. Tem a ver com a linguagem. Um exemplo de linguagem que eu gosto muito de dar para as pessoas é
em relação a roupas. Vamos imaginar uma pessoa toda vestida de roupinha da Idade Média. Sabe aquelas roupinhas da Idade Média que tem assim, as mulheres usavam um vestido feudal, né? Aquilo que a gente vê nos filmes, assim. Imagina uma pessoa toda vestida assim. Legal. Eu olho para ela e eu entendo, digamos assim, que o estilo daquilo ali é idade feudal, idade média, é uma pessoa daquele tempo, certo? Aí, vamos comparar e eu olho uma outra pessoa toda vestida de punk rock. Não sei se todos aqui passaram pelos anos 90, 80. Nós tínhamos o punk muito forte aí, onde o pessoal usava calça preta, de cor, roupa rasgada, luvinhas, cabelo moicano aqui em cima. O punk tinha uma linguagem estética bem forte também. E assim, com esses dois exemplos, eu quero falar para vocês de linguagem estética. Porque quando a gente bate o olho numa pessoa com essas duas roupas que eu citei para vocês, a gente percebe bem que essa pessoa tem um estilo, né? Então nós podemos supor, o estilo dela é assim. O estilo dela é punk. O estilo dela é Idade Média. Eu estou inventando, nem sei se existe estilo Idade Média, tá, gente? Estou inventando, só para exemplificar. Agora, se eu pego uma pessoa e visto ela da cintura para cima de roupa punk, cabelo moicano, e da cintura para baixo de roupa de Idade Média, com aquela saia feudal, jovem guarda também, sim, total. Mas se eu misturo esses dois estilos tão diferentes, é estranhíssimo, né? Estranhíssimos porque são dois estilos muito distintos de roupas, né? Uma pessoa tá vestida que nem punk, outra tá vestida que nem pessoa feudal lá, e daí eu vejo as duas coisas numa mesma pessoa. É estranho. Parece que a parte de cima não encaixa com a parte de baixo. Porque nos outros exemplos, por mais que eu dei exemplos de algo muito fora do nosso tempo, de roupas muito fora do nosso tempo, da nossa época aqui, a gente compreende bem do que a gente está falando. Se a gente vê uma fotografia ou uma pintura dessas pessoas que eu estou falando para vocês, a gente vai tender a pensar imaginar que essas pessoas são desses tempos que a gente está falando, né? E quando a gente vê uma mistura desses dois, causa um estranhamento, a gente não consegue entender de onde aquilo veio. Ah, mas a prof está dizendo que está errado, que não pode usar a mistura. Não estou dizendo que não pode usar. Eu estou dizendo que a gente precisa entender que linguagem estética é disso que eu estou falando. É de algo que parece que está dentro do mesmo todo. Tá? Então, eu introduzi isso aqui, esse assunto, que é algo que eu vou falar recorrentemente quando eu falar em linguagem estética, porque eu estou falando das tipologias e da volumetria que cada uma dessas tipologias gera, assim, naturalmente. Então, quando a gente aborda uma tipologia, acaba ficando mais apropriado, dentro da mesma linguagem estética, utilizar uma volumetria que corresponda à tipologia espacial, como a gente tem aqui nesses exemplos, que estão aqui do lado da radial, com um centro mais proeminente, da agrupada, quando os volumes estão fragmentados e eu articulo diversas alturas, ou da malha, que aqui está repetindo diversas alturas, as mesmas alturas, tá? A gente fala aqui em linguagem
porque elas estão relacionadas, certo? Agora, dominando a linguagem e compreendendo esse assunto que eu estou trazendo para vocês, a gente também pode decidir romper com isso. Mas eu não consigo romper com isso e não fazer se eu não tiver conhecimento daquilo que do base, da base, né? Então a gente precisa entender qual é a tendência volumétrica natural que a minha tipologia se configura, para depois eu exercitar, modificar, manipular ela formalmente, mudar isso. Mas pode vir a ficar estranho. Se eu não tiver muita coerência naquilo, muita noção de proporção e de linguagem dentro daquilo que eu estou criando, vai parecer aquele indivíduo que tem a estética punk da cintura para cima e a estética medieval da cintura para baixo. Vai parecer que as coisas não se encaixam. Vai parecer que elas não fazem parte do mesmo todo. E daí dá um ruído arquitetônico. Porque aquilo é visto e não é compreendido. Certo? Bom, existem 3 decisões principais que estruturam o nosso projeto enquanto volumetria. Tá? Quantos volumes? Essa é uma das principais. Bom, as 3 são muito importantes. Quantos volumes eu estou articulando? Quantos volumes eu estou criando? Eu estou com 1 volume sendo trabalhado? Eu estou com 2 volumes? Eu estou com 3 volumes? Eu estou com 5, 10, 20, 30 volumes? Então, depende do programa, depende da estratégia, depende do terreno. Vocês já têm intenções projetuais, todos, que conduzem a um número de volumes. Cada um com as suas particularidades. Tem gente que tem 2 volumes, tem gente que tem 1 volume, tem gente que tem 3, 4, e assim vai. Tá? Então, nós temos diferentes volumes. Qual desses volumes vai ser o principal? O volume principal precisa apresentar uma hierarquia maior. Porque sem hierarquia, a leitura arquitetônica fica muito pouco visível. Tá? Então, no momento que a gente tem uma hierarquia, é aí que a gente vai conseguir configurar esse volume enquanto principal. Se a gente deixa tudo com a mesma hierarquia, tudo com a mesma altura e com o mesmo tamanho, também é uma intenção projetual de não ter diferentes hierarquias. Isso acontece muito em arquitetura modular, assim, por exemplo, condomínios, que nós temos uma repetição para nada ser mais importante que os outros, né? Então, é uma intenção projetual, mas a gente precisa entender hierarquicamente as funções dos ambientes, dos espaços e dos volumes, para a gente conseguir determinar aquilo que é principal, aquilo que é secundário, aquilo que não é. E daí nós precisamos também sempre considerar os acessos, a orientação solar, a topografia e as visuais. As visuais são muito importantes. As visuais, tanto de quem olha o projeto de fora, quanto de quem vê de dentro para fora. De dentro para fora e de fora para dentro. Neste nosso exemplo, aí do lado, nós temos aqui, ó, onde tem a flecha de acesso, nós temos os volumes da frente, eles são menores e mais baixos que o volume de trás. O que a gente entende aqui? Que os volumes da frente são menos importantes que o volume de trás. Se isso aqui fosse um mercado público, eu entenderia que o corpo do meu mercado, as bancas,
A parte principal do meu mercado está dentro do volume, daquele volume maior. Então, às vezes eu estou entrando por esse acesso principal aí, e eu nem perco tempo vendo o que tem do lado, ou eu só passo os olhos enquanto usuária, passo reto, porque eu estou com pressa, eu vou lá no meu volume principal. Então, está uma leitura clara. Agora, imaginamos que nós tivéssemos o inverso, o acesso exatamente ali onde ele está, e este primeiro volume ali, que está maior, na frente, e os volumes menores atrás. O que eu estaria gerando? Em primeiro lugar, eu estaria escondendo os volumes menores, porque eles ficam pouco visíveis para a pessoa que acessa lá na frente, onde está a flecha. Às vezes eu posso querer isso, eu posso querer esconder, é proposital, mas às vezes pode ser um erro de projeto, preciso entender quando eu quero esconder e quando eu não quero esconder, porque senão pode matar um comércio, né? Que não vai ter acesso nenhum, não vai ter fluxo nenhum, vou estar escondendo. Quantas vezes a gente entra aí em locais, até em galerias, aonde tem lojas que estão quase que escondidas dentro daquele ambiente e elas não dão certo comercialmente. Porque elas não têm fluxo, o usuário não encontra elas não estão facilmente vistas, certo? Então, nós temos que considerar, o acesso é algo primordial, e hierarquizar os volumes e entender que nós precisamos ir escalonando os espaços entre principal, secundário, terciário, é muito importante. E a gente precisa também entender a topografia, porque eu posso criar um volume grande que está numa curva de nível e ele vai ficar escondido. Aí eu tenho toda uma intenção projetual daquele volume ficar em evidência e eu escondo ele através da topografia porque eu simplesmente optei por não olhar para a topografia. As coisas não deixam de existir, né? Os elementos que fazem as nossas decisões estarem fundamentadas e articuladas, eles não deixam de existir pelo fato da gente olhar para eles ou não, da gente pensar neles ou não. E sempre tem uma coisa que eu sempre repito, se nós não decidimos, nós, os arquitetos, os engenheiros, aquelas pessoas que pensam o projeto, alguém decide, tá? E esse alguém, muito provavelmente, vai ser o pedreiro, ou vai ser o eletricista, ou vai ser o hidráulico, entende? Vão ser as pessoas que estão executando. Pode ser uma boa decisão? Pode. Pode ser uma má decisão? Pode. E de maneira nenhuma que eu estou falando da decisão deles enquanto pejorativa, enquanto ruim ou boa. Eu estou falando que nós, enquanto autores do projeto, é uma tarefa nossa decidir. O projeto ficar bom, o trabalho ficar bom ou não, faz parte das nossas decisões. E se nós não decidimos, nós abrimos mão dessa decisão para uma terceira pessoa decidir. Às vezes pode ser o cliente, né? Não está decidido, não está colocado, não considerei. Ah, e agora, o que eu faço? Se a curva de nível não está aqui, vai ficar tudo tampado. Aí alguém lá vai dizer, bota assim mesmo, bota para baixo, bota para cima, bota para o alto, bota para a direita, bota para a esquerda, vamos fazer assim, vamos virar aqui. Se está resolvido no projeto, não, ninguém tem dúvida nenhuma. E isso é para uma decisão grande quanto topografia, e é para uma decisão mínima também, inclusive na posição, por exemplo, de um ponto de luz, de um ponto elétrico. Tá? Eu tenho uma situação para exemplificar para vocês. Tinha um ambiente, esse ambiente, uma sala, estava dividido ao centro por uma viga. Vou fazer um croquis aqui do lado. Então, digamos que o ambiente está aqui, visto de cima, né? E bem no centro dele tinha uma viga. Não era bem assim, tá? Estou só exemplificando.
E daí o que estava? Essa viga não havia sido considerada no projeto elétrico. E o que acontecia? Tinha um ponto de luz exatamente, um ponto elétrico exatamente no meio desta viga. Na posição da viga tinha um ponto de luz elétrico. O projetista não considerou a viga. E chegou lá, bateu na obra, e aí? O que faz? Quem é que estava lá naquela hora? Estava o eletricista e o mestre de obras. Eles olharam e pensaram o quê? Bom, vamos botar no local mais próximo possível. Aí o que eles fazem? Vou desenhar aqui novamente a sala com a viga, tá? Aí eles vão lá e botam esse ponto aqui. Se eu fosse a projetista, eu teria visto que esta viga estava passando ali no meio e eu não tinha necessidade de colocar somente um ponto. Porque, pelo amor de Deus, um ponto é algo mínimo dentro de uma obra. Então, eu coloco 2 pontos, então, centralizados nos vãos, que seja. Certo? Ou podemos até colocar 4 para ficar melhor. Mas não ir lá e largar um ponto elétrico exatamente do lado de uma viga, que vai fazer uma sombra naquele ponto de iluminação. Mas o cara decidiu, ninguém tinha decidido para ele. Então, é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Se a gente não decide, alguém decide. Então, não adianta a gente não considerar os fatores. Não adianta. É só para dar porcaria, para não falar um palavrão aqui em aula. Seguimos adiante. Como a gente pode entender, então, já que nós estamos fazendo correspondências com a linguagem, nós vamos falar em gramática. Como que os volumes podem ser compreendidos e lidos espacialmente? Sempre vão ter algumas formas desses volumes se tocarem, e isso vai dar uma leitura diferente espacial, tá? Os volumes podem estar distantes. Quando eles estão distantes, eles têm o que aqui no meio, que a gente já viu? Um vazio. Esse vazio aqui pode ser tão grande que pode configurar um jardim, uma ambientação paisagística, uma pavimentação diferente, uma garagem, enfim. É um lugar. Tem que pensar nele. É um vazio. Certo? Então, os volumes podem estar distantes, desconectados. Esses volumes também podem simplesmente se tocar. No caso, aqui tem um vãozinho aqui, tá? Mas a representação aqui é que eles se toquem, encostem um no outro. Quando eles se encostam um no outro, eles vão ser lidos como 2 volumes encostadinhos, certo? Muitas vezes isso fica estranho. Vocês já viram, né, agora vamos falar de decoração de interiores. Talvez, não sei se todos vão ter percebido. Quando alguém vai lá e coloca um papel de parede só num pedaço da parede e fica assim, ó, a pintura da parede e o papel de parede aqui. Assim, sem arremate nem nada, um encostado no outro. Isso é um exemplo clássico de toque. Tá? E eu estou falando de uma coisa mínima, que é papel de parede, mas isso vai para o resto. Então, quando os volumes se encontram, fica mais difícil compreender a leitura formal de cada um. E cada um como uma unidade, eles acabam sendo lidos como um todo. Então, a gente pode usar esse artifício, maravilha, pode usar, mas tem que saber utilizar e tem que entender o que está fazendo nesse ponto de toque, assim, tão superficial um do outro, tá?
Outra forma de quase tocar, que daí tá no desenho, mas eu não escrevi aqui, é a gente deixar uma frestinha mínima, um negativo entre eles, que daí esse desenho aqui tá representado como um negativinho aqui, ó. Esse negativo é uma maneira de fazer destacar esses dois volumes, né? Da gente conseguir fazer uma leitura formal de um lado ou de outro e entender que entre eles tem um vazio pequenininho daí, que eu não preciso ocupar ele com uma praça, com um parque, com sei lá, com outra coisa. É um vazio menor. É um vazio apenas enquanto leitura espacial, para quebrar aquele plano, tá? Vocês já viram também rodapé invertido? É muito comum ver em arquiteturas de grandes mestres, assim, Oscar Niemeyer. Nunca tem rodapé nos ambientes, assim. Rodapé de madeira, de MDF, sei lá do que pode ter rodapé. Normalmente tem um negativo que é muitas vezes até pintadinho de preto lá por dentro. Por que eles fazem isso? Para fazer uma separação entre o plano horizontal do piso e o plano vertical da parede, para eles não se tocarem. Aí eles têm uma leitura espacial distinta, a gente separa eles espacialmente enquanto leitura formal, através de um negativo. Forro de gesso, a gente vê muito negativo na borda, negativo ou chamado de tabica também. O que esse negativo faz? Faz com que o plano horizontal do forro não toque o plano vertical da parede. Ele causa um descolamento entre esses planos e faz ficar mais bonito do que quando encosta. Certo? Fica mais bonito por quê? Porque a gente consegue ler os planos de maneira distinta. Por isso que fica mais bonito. O leigo não entende, eu quero negativo, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não, isso fica bonito por este motivo, tá? Outra forma de articular os volumes é através da interseção. Aqui nessa imagem também não ficou perfeito, mas a interseção é quando um objeto entra, um volume entra para dentro do outro. Então, eles estão como mordendo. Um bloco morde o outro. Né? Então, eles se interseccionam, é como se uma parte engolisse a parte da outra. E daí a gente consegue fazer uma leitura formal um pouco melhor. Nesse caso aqui não está dando para ver, porque eles estão muito interseccionados aqui, ó. Mas como que daria para ver? Se esse elemento fosse um pouquinho maior e ele tivesse interseccionando com aquele ali, ó, fica parecendo que um está entrando para dentro do outro. E daí a gente consegue ler essa forma melhor, porque a gente consegue entender que na direita tem um volume e na esquerda tem outro, que eles são distintos formalmente, tá? E outra forma de também dos volumes se relacionarem é através do empilhamento, um sobre o outro. E daí essas outras que eu falei para vocês aqui, elas se relacionam para cima também. Elas podem acontecer no empilhamento, tá? Então, elas podem se tocar, elas podem ficar distantes, elas podem se interseccionar para cima também sendo empilhadas. Mas eles basicamente sempre vão se tocar, as formas sempre vão se tocar dessas três principais aqui nos planos X e Y, basicamente, e no plano essa outra aqui. Bom, aqui eu já abordei um pouco ali falando, então vou passar mais rapidamente. Os volumes separados, eles têm uma proximidade visual, mas eles não necessariamente têm contato físico.
Então, a gente consegue ler claramente as duas formas. E esse vazio, ele é estruturante, que nem eu disse para vocês. Ele pode ser um pátio, ele pode ser uma praça, mas ele também pode ser um negativo, bem fininho, só para os dois não se tocarem, tá? E outra maneira da gente verificar e fazer essa separação volumétrica é que aqui está com um vazio, né? Mas o nosso vazio simplesmente pode ser uma materialidade distinta lá dentro. Então, imaginem que esses meus dois volumes aqui são duas caixas de madeira, todas revestidas de madeira. E aqui, aonde eu estou pintando de verde, é de vidro. Os ambientes estão conectados? Estão. Visualmente, as formas estão, os volumes estão separados? Estão. Porque eu estou trocando a materialidade e eu estou criando um vazio estruturador com outra materialidade, que vai ser lido nessa gramática estética como vazio, porque vidro tem muito a ver com vazio, ele tem a transparência. Ou preto. Outra clássica é usar preto. Preto apaga tudo, normalmente. Tá? Então, esses volumes separados sempre vão dar uma clareza funcional muito forte, muito grande, muito marcante. Quando os volumes se tocam, que foi o exemplo que eu dei lá do papel de parede até, eles têm identidade própria. Então, quando a gente vê o plano da parede pintada com o plano do papel de parede, cada um tem a sua identidade, mas eles se tocam na borda. Então, não quer dizer que um tem uma identidade fundida com o outro, certo? Então, existem possibilidades. Encostá-los não quer dizer fundi-los. Isso nos favorece em muitos aspectos. A gente consegue articular melhor espacialmente, dar continuidade de circulação, continuidade espacial, mas também nos causa essa necessidade de resolver como isso se conecta, como isso se toca. Os dois podem estar na mesma materialidade. Se os dois estiverem na mesma materialidade, eu vou ter os dois como se fossem o mesmo volume. Vou fazer uma leitura igual dos dois. Se eu optar por deixar um numa textura de materialidade e outro na outra, eu vou conseguir encostá-los e ler os dois enquanto formas distintas. Então, nós estamos aqui estudando sempre as formas. Sempre as formas. Os volumes é a gente ler tudo formalmente. Quando a gente fala assim, eu estou lendo isso formalmente, é disso que eu estou falando. Tá? Volumes interpenetrantes, espaços híbridos, que foi aquela imagem lá de cima que eu falei que não estava bem clara. Aqui ela está mais clara. É quando um volume invade espacialmente o outro, né? A gente consegue criar essa integração espacial, essa continuidade, mas a gente também consegue ir dando espacialidades diferentes na visão tanto interna quanto externa. E a gente vai conseguindo dar maior complexidade enquanto arquitetura. Então, olha que interessante nesse exemplo, se eles fossem duas salas. Uma sala está maior para os lados e um pouquinho mais baixa, e a outra sala está um pouquinho menor e mais alta. As sensações espaciais, a sensação é distinta entre um e outra. Dá para perceber claramente, quando a gente faz a transição de um para o outro, que eu estou em ambientes distintos só pelo tamanho dos espaços. Não precisa ter nada dentro. Nada. Eu percebo que eu estou em ambientes distintos. Esse ambiente é um, esse ambiente é outro. Pode estar zerado, tudo pintado de branco. Certo? Então, os volumes interpenetrantes, eles possibilitam muito isso e eles geram uma riqueza visual. Riqueza visual
enquanto complexidade, e dando diferentes alturas, diferentes espaços, né? Então, tudo aqui a gente vem se relacionando sempre com hierarquização. E os volumes sobrepostos, que a gente tinha conversado antes lá. Eles são necessários porque muitas vezes a gente precisa verticalizar os nossos projetos, porque a gente acaba precisando verticalizar para adensar aquela região urbana, né? Então, precisa trabalhar com isso para cima. Ajuda a economia de terreno, a gente pode separar funcionalmente o programa também, né? É muito comum nas áreas densas, áreas urbanas mais adensadas, quanto centros, bairros mais populosos, e nós temos que articular, então, esses volumes de formas coesas daí, com repetição, né? Muito comum a gente ver em edificações verticais repetir pavimentos ou não repetir pavimentos, né? Quanto mais eu repito aquela estética, aquele formato de um andar, digamos assim, que eu tenho um andar configurado e eu repito e subo com ele, maior a leitura em elevação, eu vou perceber o prédio enquanto mais alto. Quando eu vou trabalhando com leituras diferentes, faço 2, 3 andares de um jeito, por fora, um andar diferente, mais 2, 3 do mesmo jeito, eu acabo fracionando isso volumetricamente e eu tenho uma percepção que essa edificação não é tão alta enquanto ela é, porque eu não leio ela verticalmente, certo? Exemplo, adoro dar exemplo para as roupas, né? Se eu vejo uma pessoa toda vestida de preto, eu entendo ela como um perfil todo da mesma cor, né? E eu faço uma leitura formal, digamos assim, dessa pessoa toda com aquela cor. Então, eu percebo ela mais alta, muitas vezes. Tá? Quando eu vejo uma pessoa com uma blusa branca e uma calça preta, eu tenho um seccionamento no centro dela e eu acabo vendo ela um pouquinho mais baixa, porque o nosso olho tende a compreender a cor e a forma enquanto linearidade, enquanto aquilo que está perto. Então, isso que vale para as roupas, para a linguagem estética, de design gráfico em geral, vale tudo para as nossas edificações e para a leitura deles enquanto forma, tá? Às vezes, eu posso estar com um ambiente com um pé direito desproporcional ao ambiente de baixo, né, a largura e profundidade do ambiente, e eu posso pintar a parte mais superior lá, uma zona de outra cor, que eu vou conseguir fazer a percepção do pé direito estar mais baixo, justamente por causa dessa mesma situação do cara estar de calça preta e camiseta branca, ou o cara estar de calça preta e camiseta preta. Porque tem um seccionamento na leitura visual. Conseguiram entender isso? Entendo que sim. Sim, prof. Tá. Outra ferramenta de modelagem é a adição e a subtração. E eu vou ir só até essas duas hoje para falar para vocês. Vocês já ouviram falar em adição e subtração, né? Elas são as duas operações básicas compositivas, né? A gente sempre está falando, aqui eu adiciono, aqui eu subtraio, aqui eu adiciono, aqui eu subtraio. Às vezes, adição e subtração, elas estão meio confusas, assim, entre uma e outra. Às vezes é fácil entender o que é e o que não é, e às vezes não é tão fácil. Então, a adição
normalmente é quando eu consigo perceber que teve massa adicionada naquele volume, né? Então, eu tenho um volume geometricamente claro, no nosso caso aqui um cubo, e eu tenho um aumento deste cubo. Isso é adição, certo? Na subtração, é como se eu tenho esta forma, esse cubo, e eu escavo esse cubo, é como se eu removesse a massa dele e eu crio um vazio. Eu criar vazios é nossa tarefa enquanto arquitetos também, certo? Então, nós temos aqui um exemplo claro que a gente vê muito em edificações, criando pátios, átrios, criando entradas. É muito comum a gente ver acessos sendo criados através da subtração, tá? Agora, como a gente vai compreender, por exemplo, esse volume? Nós temos aqui 2 cubos que, quando somados e encostados de topo, eles se adicionaram. E nós criamos essa geometria em L. Mas nós também podemos ter um cubo maior, onde foi subtraído uma massa e também formou o mesmo L. Como definir, então? Não tem. Aqui é aquela história, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Nesse caso aqui, não tem. Aí faz parte do nosso exercício apenas compreender essa dualidade e compreender o que é adição e subtração, e nós vamos conseguir criar isso nas nossas edificações e utilizar isso nas nossas edificações, adicionando ou subtraindo. Aí é nosso exercício de projeto entender. Normalmente o que está certo é o mais simples, certo? A gente tende a complicar, mas normalmente o que vai estar certo é o mais simples. Então, quando a gente está formando, configurando o volume da edificação, e no caso do nosso mercado como um todo, quando a gente está fazendo os volumes e criando, normalmente vai ficar melhor quanto mais simples a forma poder ser compreendida. Então, levem isso, quanto mais simples for fazer a leitura da forma, eu consigo compreender ela como um cubo, como um círculo, como um cilindro. Quanto mais simples for de fazer a leitura, de entender a gramática daquela forma, normalmente vai compor melhor. Quanto mais confusa e mais elementos ela tiver para se articular, primeiro que mais chances da gente errar e não ficar bom, e segundo que fique mais confuso de compreender a linguagem da edificação. Então, a gente tem que sempre fazer um exercício de simplificar. Lembrem sempre que Miss Van der Rohe fala o quê? Menos é mais. Certo? Mas tem gente que não fala menos é mais, que fala que mais é mais. Show! Mas para compreensão e para o aprendizado, o menos realmente vai ser mais. Porque para a gente entender isso, a gente só consegue usar o maximalismo se a gente conseguir compreender o minimalismo primeiro. A gente precisa primeiro entender como reduzir e transformar aquilo no mais simples possível, para depois a gente conseguir manipular aquilo e fazer isso ficar o menos simples possível. Certo? Mas a gente precisa compreender o menos primeiro. Beleza, gente? Temos dúvidas? Prof,
Eu cheguei um pouco depois, eu estava no assessoramento de planejamento urbano, eu não sei se ficou algum recado no início da aula. Ficou em relação ao edital da P2, que vai ser divulgado agora depois da aula, eu vou concluir ele, já vou carregar lá e divulgar para vocês, e a data dele ficou para o dia 27, e todos os alunos precisam ter pelo menos um assessoramento para P2, e pelo menos 2 assessoramentos para S, como critério avaliativo. Tá certo, obrigada. Teve vários colegas que entraram depois, oriento a todos que assistam o início da aula, tá? Porque tem uma série de informações que eu dou sobre isso lá bem no início da aula, né? E a gente começou bem cedinho, dá uma olhada lá no início, pelo menos até umas 7h30 ali, que tem bastante informações. Sim, prof, pode já vou olhar depois. Obrigada. Beleza, gente? Tenham todos uma boa noite. Aguardo vocês na quarta-feira que vem. E lembrem, quarta que vem estaremos em assessoramentos, ok? Tragam material, evolução, para a gente assessorar. Beleza, professora. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau.